Hoje eu vou explicar o filme The Hunt, lançado em 2016. O filme é basicamente assim. Uma senhora idosa descobre um depósito de ouro no seu terreno que fica numa floresta, mas ela comete um erro ao confiar nas pessoas erradas. Existem lendas de que uma criatura assustadora vive na mesma floresta. A notícia do ouro deixa muitas pessoas interessadas, e então uma caçada brutal pelo tesouro começa. Continua assistindo que eu vou te contar como tudo aconteceu. A idosa corre para dentro de uma mina durante uma tempestade. Ela preparou uma refeição em homenagem ao seu filho, que não sobreviveu a um acidente nesta mesma mina. A mulher diz com tristeza que a neta, Yang-sun, cresceu e se tornou uma garota saudável e pede para que a alma dele descanse em paz. No caminho de volta, ela nota um brilho intenso em uma rocha e percebe que encontrou um depósito de ouro. A idosa fica muito feliz e liga imediatamente para a delegacia para contar sobre a sua descoberta. O oficial Mion chega e com desconfiança raspa o ouro da pedra. Ele explica para a senhora que ela encontrou uma pedra amarela que as pessoas confundem com ouro. O sorriso no rosto dela muda para decepção. Mas logo depois fica claro que Mion enganou a idosa ingênua. Ele volta para o carro e liga para seu irmão gêmeo. O policial sugere que ele vá até a vila e procure por ouro. Um ex-mineiro chamado Mu acorda de pesadelos relacionados com o acidente na mineração. Sua filha fica preocupada e entra correndo em sua casa e briga com o pai por ele não atender o telefone o dia inteiro. Quando ela vê que todas as suas roupas estão manchadas de lama, fica ainda mais irritada. A garota implora para seu pai parar de fazer caminhadas durante a noite nas montanhas e deixar o passado para trás. Mas o velho não consegue esquecer a tragédia que tirou a vida dos seus companheiros. No caminho para a loja, sua filha se acalma e dá para ele algumas fotos que trouxe de Seul. As fotos mostram ele com Yang-sun, filha de um amigo dele que ficou preso nos escombros da mina. Moon toma conta de Yang-sun, da forma que o amigo falecido pediu. A garota não fica feliz por seu pai cuidar da filha de outra pessoa, mas Moon diz que ela não tem mais ninguém além de sua avó. E agora ele se sente responsável por ela. Sua filha pergunta se ele vai para as montanhas, porque aquele dia é o aniversário do acidente. Para evitar aborrecer sua filha, ele mente dizendo que não irá lá. Fora da loja, Moon vê que Yang-sun está sendo intimidada pelos meninos do grupo de taekwondo que ela faz parte. O velho primeiro quer proteger a garota, mas ela derruba um dos garotos no chão com muita facilidade. Ao ver isso, os outros meninos fogem com medo. Moon sorri orgulhoso e chama a menina para entregar um remédio caseiro para sua avó. Ela nota os equipamentos de caça no carro dele e pergunta sobre o rifle de caça. Moon responde que é um rifle que ele sempre carrega. Moon diz para a garota curiosa voltar para casa e depois vai embora. No caminho, Moon percebe que um grupo armado de homens também está se preparando para uma caminhada nas montanhas. Dom, irmão gêmeo do policial, reuniu uma equipe de caçadores de ouro, incluindo bandidos e até mesmo um policial. Um dos garimpeiros avisa ao líder do grupo que uma criatura misteriosa com cabelos brancos está andando pelas montanhas, caçando animais. Mas Dom não se assusta com as histórias dos moradores, porque há uma fortuna esperando por ele lá. Os carros de Moon e Mion quase colidem na estrada para a montanha. O policial avisa o velho que um deslizamento de terra ocorreu e que é impossível subir. Moon desconfia da explicação do policial e decide verificar por conta própria. A entrada da montanha realmente está bloqueada por uma cerca, mas vários carros estão estacionados atrás dela. Moon continua determinado a subir a montanha. Ele tira seu equipamento de caça quando, de repente, escuta o som de um disparo vindo lá em cima. No caminho para a mina, um dos garimpeiros de Dom dispara em um javali por diversão. Moon decide seguir o grupo, pretendendo descobrir o motivo deles irem para as montanhas. Chegando lá, o grupo verifica a rocha com um detector de metais. As leituras do sensor disparam, o que significa que toda a montanha está cheia de ouro. Os homens ficam muito empolgados e começam a planejar o que farão com sua parte do lucro. Mas a diversão é interrompida pela senhora idosa que descobre que o policial a enganou. Ela informa aos garimpeiros que a terra pertence ao filho dela. Enfurecida, ela sai para buscar ajuda. Os bandidos ficam com medo de serem acusados de roubar na terra de outra pessoa e tentam impedir a velha. Os garimpeiros tentam negociar, mas ela não fala com eles. Uma discussão começa entre eles, e a senhora acaba caindo. Porém, Moon estava por perto e presenciou a cena toda. A cena seguinte mostra acontecimentos de 15 anos no passado, onde o pai de Yang-sun destrói um escritório de corretores de imóveis num ataque de fúria. Eles enganaram sua esposa para vender sua terra nas montanhas, que é inabitável. De noite, a mulher chora e pede desculpas ao seu esposo por todo o transtorno que ela e a filha, Yang-sun, causam. No entanto, o homem tranquiliza sua esposa dizendo que ele vai trabalhar na mina por mais alguns anos para comprar novas terras. No dia seguinte, a mãe de Yang-sun observa a sua propriedade e fica se perguntando se ela cometeu um erro. Decidindo ficar naquele local para sempre, ela acaba com a própria vida. Enquanto isso, no presente, Mion está ansioso na delegacia, aguardando notícias do irmão dele. O detetive-chefe da polícia, Sam, está preocupado com Moon, que é o único sobrevivente do acidente na mina há 15 anos atrás. Ele tem receio de que o velho ainda estivesse andando sozinho pelas montanhas perigosas e que poderia ter ido naquele mesmo dia, no aniversário da tragédia. O grupo dos garimpeiros desce para encontrar a velha que estava desmaiada após cair. Um homem chamado Joe, que trabalha como escriturário, lembra o líder que a mulher pode reivindicar seus direitos pela faixa de terra cheia de ouro. Dom decide eliminar aquela senhora de uma forma que pareça com um acidente. A equipe fica assustada e permite que ele faça isso.
De repente, a voz de Yang Sun é ouvida na floresta, procurando por sua avó. Os garimpeiros imediatamente vão na direção dela para se livrar da outra testemunha. Moon também corre até a garota, enquanto tenta ligar para o detetive Sun, mas não consegue falar com ninguém por causa da conexão ruim. Yang Sun encontra o colar da avó no chão e começa a gritar ainda mais alto por ela. Moon consegue chegar até a garota antes dos bandidos e tampa a boca dela, para que ela fique quieta. No entanto, a equipe de Dong os encontra rapidamente e os cercam. O líder do grupo pega o celular do velho e tira o colar das mãos de Yang Sun. Enquanto ele pensa num plano para se livrar das testemunhas, a voz da velha é ouvida por perto, chamando por sua neta. Surpreendentemente, a avó sobreviveu e está lutando pela vida. Moon aproveita o momento e ataca Dong. Uma briga começa entre as pessoas. Yang Sun tenta ajudar Moon, mas no meio da confusão, acaba disparando por acidente em um dos garimpeiros com uma espingarda. Os bandidos ficam surpresos com isso, correm até ele e confirmam que não sobreviveu. Enquanto eles estão distraídos, Moon consegue fugir com Yang Sun para dentro da floresta. Escondidos atrás das árvores, o velho escreve uma mensagem no verso de uma das fotos. Então, ele diz para a garota que ela precisa fugir dos garimpeiros para o outro lado da floresta e entregar a mensagem para o detetive Sun na delegacia. Yang Sun obedece às instruções de Moon e sai correndo. Enquanto isso, os bandidos seguem o rastro do velho e começam a persegui-lo. Mas Moon é um caçador experiente, faz trilhas nas montanhas todos os dias e conhece bem a área, então ele se esconde deles com bastante facilidade. Após a perseguição falhar, o grupo decide se separar e se livrar de todas as testemunhas. Uma parte da equipe irá em busca de Yang Sun, enquanto outra irá atrás do velho. Dong faz planos para se livrar da velha de uma vez por todas. De repente, o líder do grupo pega a espingarda de um dos bandidos e usa ela para bater com muita força nos arbustos, onde Moon estava escondido o tempo todo. O golpe é tão forte que derruba Moon e o deixa inconsciente. Moon começa a sonhar com as memórias do funeral da mãe de Yang Sun. Foi quando o pai de Yang Sun deu o anel de sua esposa para Moon. Esse mesmo anel tinha sido dado para a esposa dele pelo filho de Moon. Eles namoraram, mas o velho nunca aceitou o relacionamento deles. Dong informa o seu irmão sobre problemas que aconteceram, mas promete que vai eliminar todas as testemunhas. A senhora reabre os olhos, e fica repetindo o nome da neta. Dong manda que um dos mercenários coloque uma sacola sobre ela. Os bandidos mandam John eliminar o velho, enquanto o resto do grupo segue o caminho. John não estava animado com essa ideia, mas apontou a espingarda para Moon, com as mãos tremendo. Moon recobra a consciência e diz algo com a voz fraca. John se inclina para ouvir melhor o que ele está dizendo. O velho sussurrou alguns palavrões em seu ouvido e o acertou na cabeça com uma pedra. Depois de pegar a espingarda dele, Moon sai atrás dos bandidos. O homem presencia Dong encontrando o principal líder dos bandidos, Mion. Mion entrega um rifle ao irmão e diz para que ele faça parecer que Moon iniciou o conflito e cometeu todos os crimes. Os bandidos contam para Dong pelo rádio que estão rastreando a garota. Ao ouvir isso, o velho corre para ajudar Yang Sun. Dong vai até onde a idosa está e dispara sem piedade contra ela, usando o rifle de Moon. Yang Sun para quando escuta o último grito da sua avó que tanto amava. A garota é vista por um dos bandidos que dispara contra ela. Ela tenta escapar dos seus perseguidores, mas um dos homens consegue acertá-la. Felizmente, a bala atinge apenas o braço da garota. Ela entra em estado de choque e não percebe os bandidos chegando por trás dela. Pelo rádio, Dong diz para os outros eliminarem Yang Sun. Um deles aponta uma arma para a garota que está em defesa. Porém, Moon chega bem na hora e dispara primeiro. Ele encurrala o segundo bandido, que foge desesperado, deixando sua arma para trás. Moon se aproxima de Yang Sun, que está tremendo e cobrindo os ouvidos com as mãos. Ao ver um rosto familiar, a garota se acalma e chora pela avó. Moon abraça ela com cuidado, pensando em como sairiam da floresta vivos. Enquanto isso, o chefe Sun recebe um relatório policial de moradores que estão preocupados perto da montanha. Eles relatam que diversos disparos foram ouvidos vindos da floresta. O carro de Moon e várias caminhonetes vindas de Seul são encontradas no pé da montanha. O detetive fica furioso com as pessoas que decidiram caçar durante um dia trágico para o vilarejo. O chefe Sun manda uma equipe para se juntar e procurar na montanha pelos causadores do problema. John recupera a consciência do golpe que levou. Seu parceiro joga uma pá perto de seus pés e diz para ele enterrar a idosa. John não tem outra escolha senão obedecer à ordem. Moon passa um remédio feito com lama na ferida de Yang Sun, aliviando a dor da garota que pede para ele encontrar seu colar, pois era do pai dela. O homem pede para Yang Sun entregar sua faixa preta de taekwondo e promete devolver o colar para ela. Enquanto isso, os bandidos encontram o corpo de um dos parceiros na floresta e começam uma discussão entre eles. Eles percebem que Moon, apesar da idade, é um homem perigoso. Além disso, graças aos erros deles, Moon agora está bem armado. De repente, um dos homens encontra a faixa de Yang Sun presa em uma árvore. Dong é quem percebe primeiro que é uma armadilha e manda os outros fugirem, mas já é tarde demais, porque a caçada já começou. Moon dispara contra o líder do grupo ferindo sua orelha. Os bandidos começam a revidar e vão atrás do caçador. O tiroteio continua pelo rio. Escondido atrás de uma pedra, Moon dispara contra os bandidos sem parar, mas eles conseguem desviar das balas. Dong manda os dois bandidos tentarem cercar Moon pelas costas, enquanto ele distraía o velho. No entanto, Moon percebe seus movimentos e acerta Dong na perna. Aproveitando o momento, Moon muda de posição e se esconde atrás de um monte de galhos quebrados. Dong e os outros revidaram com tiros, mas nenhum acertou Moon. Um dos marginais decide partir para cima do idoso, mas escorrega e bate a cabeça numa pedra. Moon conseguiu escapar despercebido para a floresta. Ferido na perna, o bandido desiste de continuar aquela missão arriscada. Ele tinha certeza que não conseguiria uma licença para explodir a mina e achava que continuar atrás do ouro era inútil.
Inesperadamente, ele é baleado por Joe, que finalmente põe as mãos em uma arma e aproveita sua chance. Dom e o restante da gangue saem em busca do velho e da garota. Moon chega ao local onde havia deixado Yang Sun e descobre que ela havia fugido. Vagando pelas montanhas, a menina tem visões de seu pai e dos mineiros. Por sorte, Moon consegue encontrá-la. Enquanto isso, Dom revive memórias do passado. Durante os primeiros dias após o acidente na mina, a vida de Moon esteve em risco, mas ele lutou desesperadamente por sua sobrevivência. Quando recuperou os sentidos, ele não disse nada. Na época, Dom já era um policial corrupto e havia roubado as indenizações dos mineiros falecidos. Após ouvir ele ao telefone falando sobre o pai de Yang Sun, Moon finalmente foi capaz de falar. Ele estava com o pai da garota quando a mina desmoronou. Talvez tenha sido ele quem ajudou Moon a sobreviver. Afinal, todos os jornais da época contavam sobre a milagrosa sobrevivência de um único mineiro que nunca revelou como conseguiu isso. De volta ao presente, Moon escreve outra mensagem e pede para Yang Sun levá-la para o chefe Sun. Juntos eles seguem para o outro lado da montanha para conseguirem descer com segurança. Os bandidos estão atrás deles, mas Dom começa a ter dúvidas, e ele se lembrou do que um dos mercenários disse, sobre uma criatura assustadora com cabelos brancos que destruía os animais de noite. Dom ordena que os mercenários se preparem para uma caçada brutal, da qual nem todos retornariam vivos. À medida que anoitece, uma tempestade começa, impedindo que Moon localize seus adversários. Os bandidos seguem o rastro dos fugitivos e abrem fogo contra eles. Moon e Yang Sun conseguem se esconder atrás das árvores, mas os disparos fizeram Yang Sun entrar em convulsão. Um dos bandidos mira nas suas vítimas, mas sua arma fica sem munição. Desesperada para proteger Moon, Yang Sun corre gritando na direção do atirador, mas é derrubada por ele e cai no chão. Enfurecido, Moon derruba o vilão no chão ferindo sua cabeça. João dispara contra ele, então Moon corre na direção dele e morde sua garganta como se fosse um animal. Dom observa de longe tudo o que está acontecendo. Ele diz que tudo faz sentido para ele agora. O velho não era um homem comum. João pede para Dom atirar em Moon, mas o líder escolhe eliminar o funcionário chato. O bandido ferido no rosto que está totalmente descontrolado, aponta uma arma para Moon, mas Yang Sun corre até ele e o acerta na cabeça com uma espingarda. Dom tenta machucar a garota, mas ela o derruba no chão com um movimento de taekwondo. Yang Sun devolve a espingarda para Moon e desmaia de tanta exaustão. Dom mira para acertar eles, mas o velho atira nele primeiro. Os bandidos que sobreviveram são forçados a fugir. Moon carrega Yang Sun nos ombros e a leva até a mina, que está associada às piores memórias dele. Ele acende uma fogueira e cobre a garota com algumas roupas, mas ela continua desacordada. Moon chora pedindo desculpas para o pai dela. Ele não conseguiu cumprir o último desejo do seu amigo de cuidar de sua filha. De repente, Yang Sun desperta. Ela conta que encontrou seu pai e que ele disse que Moon não era culpado por nada. O homem fica feliz, chora e abraça a garota. Enquanto isso, uma equipe de policiais percorre a floresta e encontra o quinto corpo de um homem. Ao chegarem no penhasco, eles ficam surpresos ao encontrar depósitos de ouro e o corpo da senhora enterrada. Moon sai novamente em uma caçada para terminar de eliminar os bandidos. Ele se distrai com um grito de socorro de um dos homens e cai na armadilha de Dom. Ele aponta uma espingarda em sua direção, mas o velho consegue desviar e tirar a arma dele. Moon empurra Dom contra uma árvore usando a espingarda. Eles lutam, e Dom consegue jogar seu adversário para longe. Após isso, ele espanca Moon. Dom aponta sua arma novamente contra ele e dessa vez consegue disparar. O som do disparo é escutado pelo grupo de policiais que entram na floresta. Mion está aflito e fuma dentro do carro, ele não atende a ligação do chefe Sun. Dom e seu ajudante vão até o rio para recuperar o fôlego. O ajudante que está ferido ameaça Dom com uma faca e diz que não vai mais receber ordens dos irmãos corruptos. De repente, eles escutam um barulho na floresta e um disparo é feito. O ajudante ferido cai na água. Dom pula na água também para fugir do atirador. Ele começa a gritar para que o atirador apareça. Nesse momento, Moon surge na água atrás dele. Dom grita histericamente perguntando por que o velho está protegendo aquela garota idiota. Dom pensa que ele está fazendo isso por causa do ouro. Para Moon essas palavras são demais e ele dispara contra Dom direto no coração dele. Depois ele pega o colar que pertence a Yang Sun. Cansado e ferido, o homem volta para a mina mais uma vez. Na entrada, ele é atacado por Mion e é derrubado no chão. O policial corrupto aponta a arma para a garota, mas Moon segura a perna dele com todas as suas forças. O Mion dispara contra o caçador e ele cai no chão. Yang Sun corre em direção de Moon chorando. Mion está prestes a atirar, mas o chefe Sun, que chega ao local, o atinge primeiro. O resto dos policiais atiram várias vezes, eliminando o policial corrupto. Antes de fechar os olhos para sempre, Moon aperta a mão de Yang Sun e agradece. Serviços de emergência chegam ao local, e os filhos de Moon também chegam. Ao ver o corpo do pai, a filha fica histérica. Um policial entrega para o chefe Sun o colar, que ele leva para Yang Sun na ambulância. A garota responde dando ao policial uma fotografia com uma mensagem de Moon. Nela, o chefe Sun descobre que Aba, filho de Moon, era o verdadeiro pai de Yang Sun. O mineiro criou a garota como se fosse sua própria filha e cuidou da mãe dela durante todo esse tempo. No funeral da mulher, Moon admitiu que Yang Sun era sua neta. No funeral do padrasto de Yang Sun, o velho deu para a neta um colar deixado por seu verdadeiro pai. Em sua última mensagem, Moon pede para o policial cuidar da garota e protegê-la dos perigos do mundo. O chefe Sun olha com tristeza para Aba, filho de Moon, enquanto ele tenta consolar sua irmã. Virando-se para Yang Sun, ele diz que seu avô sentiu muita culpa, mas estava muito grato pela garota, e acrescenta que ela precisa ser forte, pois muitas dificuldades na vida acontecerão. A garota responde com um olhar confiante dizendo que ninguém vai machucá-la novamente.
Com esse vídeo aqui, eu economizei umas boas horas do seu tempo, mas para fazer isso eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 15 horas para produzir tudo isso e se você assistiu até aqui,